o nosso estudo do pensamento e vida, ele vai ser, este é o livro que nós estamos seguindo, e é o capítulo 4, denominado Instrução. Então, se nós formos pensar o que é instrução, né? Então, tem vários significados no dicionário, como transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino, treinamento. Instrução também pode ser encarado como educação formal, fornecida pelos estabelecimentos de ensino. E também indicações de utilização de algo, por exemplo, instruções de como usar uma máquina, né? Síntese de como se faz alguma coisa, ato de instruir, ensinar. E dentro desse contexto, a gente vai tentar entender por que Emmanuel escolheu essa palavra para trazer esta lição de hoje. Sendo que a próxima, que nós vamos estudar no próximo estudo juntos, é sobre educação. Então ele separou, né, instrução de educação, é bem interessante. E aí, indo ao estudo dele, ele começa com a seguinte frase: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Eu acho que esta frase é muito da doutrina espírita, sabe? Porque na doutrina espírita, diferente de nem todas as religiões, há uma valorização muito grande do conhecimento, da sabedoria, né? Todas as religiões valorizam o sentimento, mas a doutrina espírita também valoriza o conhecimento, né? E essa questão, esta imagem, ela nos remete ao equilíbrio, né? 2 asas são necessárias para que um pássaro voe. Então, durante todo o tempo aqui, nós vamos ver o Emmanuel tratando do equilíbrio que tem que ter entre amor e sabedoria. E é interessante que ele já começou não falando em instrução propriamente dito, mas trazendo à tona a importância dessa relação entre a instrução e os sentimentos. E amor é o sentimento, então, que nos une ao próximo, e sabedoria já é uma palavra um pouco mais complexa da gente entender, porque ela tem muitos significados teológicos, filosóficos, de contexto, né? Então, a gente trouxe aqui uma significação que seria a qualidade do que dá sensatez, prudência, moderação. Estaria associada a atributos como juízo, compaixão, autoconhecimento, né? Saber quem é, mas é um autoconhecimento experiencial, ou seja, de experiência de vida mesmo, né? Autotranscendência, que é uma outra palavra difícil, né? Então eu pus aqui uma explicação, seria qualquer tipo de expansão de limites pessoais, incluindo potencialmente experiências de ideias espirituais, né? Então essa seria a noção aí de transcendência. Desculpa. Então, dentro desse contexto, né, do Emmanuel, né, ele traz que, antes de falar em equilíbrio, ele começa com a questão de instrução, ele começa a falar do equilíbrio e da sabedoria e do amor. E nós vamos trabalhar bastante isso ao longo do texto que ele nos trouxe. E essa relação dessas 2 partes, que nem sempre estão equilibradas, a gente pode tirar no próprio Kardec. Então, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução, e não se ter bom senso. Eu também achei uma frase muito interessante da Cora Coralina, né? O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então a gente vê que a sabedoria e a instrução nem sempre caminham juntas. E a necessidade do sentimento de amor para que nós alcemos voos, né, é um conjunto, é um contexto bastante interessante da gente pensar, né? E aí a gente vê que Kardec, Cora Coralina estão bem alinhados naquela definição de qualidade de sensatez, prudência, moderação, compaixão, conhecimento experiencial próprio, né, que nós vimos atrás. E uma outra coisa que me chamou a atenção, logo nessas primeiras frases de Emmanuel, é que essas asas nos levam à presença de Deus. Então isso nos remete a uma coisa muito importante, porque é o objetivo de toda a nossa evolução.
que nós queremos é evoluir a ponto de compreender Deus, trabalhar junto a Deus, que é o nosso Pai de amor, né? E aí eu fui buscar algumas reflexões com Jesus, que é o nosso maior guia e modelo. E eu trouxe essas reflexões do livro O Novo Testamento, com a tradução da FEB, Federação Espírita Brasileira, pelo Haroldo Dutra Dias. Então, para quem não conhece, pessoal, o Haroldo Dutra ele fez uma tradução do Novo Testamento, patrocinado pela FEB, e é muito importante que a gente estude por essa versão, porque ele buscou nela ser neutro, tirar alguns dogmas, algumas interpretações que foram tendo ao longo do caminho, buscando as palavras originais mais puras que Jesus disse, né? E a gente vai buscar aqui no Sermão do Monte, que a gente encontra em Mateus, Jesus faz algumas promessas, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa ver a Deus. E que promessas seriam essas, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os limpos de coração, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A gente percebe que Jesus mudou o mundo nessas frases, porque ele trouxe uma outra lógica. A lógica do mais forte caiu, né? A lógica do olho por olho, dente por dente, caiu. E nós temos uma lógica do amor, da humildade, da compaixão. E aí o que ele prometeu, ou seja, quais são as consequências de ter essas características? Então, ser pobre de espíritos é o reino dos céus. Ser limpo de coração é ver a Deus. E ser perseguido por causa da justiça é ter o reino de Deus, né? Então, pobres de espírito é uma palavra às vezes difícil da gente entender. Isso não é pobre material, não é bem-aventurados os pobres que passam fome, é os pobres em espírito. E aí, para a gente entender isso, eu trouxe uma frase de Aristóteles que diz assim: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Ou seja, quanto mais desenvolve o nosso autoconhecimento e o conhecimento da realidade, mais humilde a gente se torna, porque a gente começa a perceber que a gente tem dúvidas. Quando a gente se torna sábio, a gente duvida. E quem tem sensatez, reflete. Você pode entender como pensa a respeito, como reflete a lógica e a realidade do mundo nos seus atos, né? E essa questão de pobre de espírito talvez seja dar o mesmo valor ao próximo que a si mesmo, né? Isso é uma questão da interpretação minha aqui, tá? E perseguidos por causa da justiça significaria aquelas pessoas que fazem o que é certo em detrimento de se aquilo ser considerado adequado pela sociedade ou das consequências que aquilo venha a ter para ela, né? Então, são pessoas que têm já a maturidade de fazer o que deve, independente das consequências. E isso é uma forma de sabedoria, né? Mas não depende apenas de saber o que fazer, depende também de vontade, o virtus, que nós estudamos isso também no Emmanuel, né, na segunda, se não me engano, foi no capítulo 2. E aí, continuando, Emmanuel diz: pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e amorfoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então vamos entender estas frases com mais calma, né? Então, o amor que é serviço ao semelhante, veja que na condicional aqui, amor não é uma coisa que eu tenho platônica. Ah, eu amo o pobre, mas eu fico aqui em casa. Não, se eu amo, eu estou junto, né? É serviço. Amor é serviço, é uma ação, é uma atitude. E serviço é o quê? A ação ou efeito de servir, de dar algo de si em forma de trabalho. Isso que seria amor.
Aformoseia, uma palavra diferente. Esse significa se adorna, se alinda, se torna mais belo, se embeleza. Emitindo em favor dos outros. Então, quando se adquire o amor, se emite ou lança de si, se exprime virtudes. Então, a gente pode, nas minhas palavras, entender que quando se ama, se faz refletir no próximo o bem e a virtude que se possui. E a segunda parte dessa frase está relacionada à sabedoria. Então, a sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, ou seja, na instrução, né? E a aquisição é passar a obter uma qualidade ou uma condição. Então, a gente começa a obter conhecimentos. Conhecimentos é o ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Então, veja que o conhecimento ele implica na real compreensão daquilo, né, com todo o nosso pensamento e nossa racionalidade, e também pode ou não estar relacionado com experiências que justificam ou comprovam ou demonstram aquele conhecimento. Recolhe, então, a sabedoria que começa na aquisição, ou seja, passar a obter a compreensão, conhecimento, recolhe. O que significa recolher? Apanhar, colher, arrecadar, receber. A influência dos vanguardeiros do progresso. Influência é uma ação de um agente sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então veja como as palavras que Emmanuel usa são profundas e a gente deve meditar para poder compreendê-las, né? Então, os vanguardeiros do progresso influenciam aquele que recolhe e adquire, o conhecimento, né? É uma questão bem profunda. E estes vanguardeiros do progresso, que são os espíritos mais evoluídos, que estão na nossa frente, comunicam os reflexos da própria grandeza que eles têm sobre nós, sobre a pessoa que está estudando, se instruindo, buscando adquirir conhecimento e sabedoria. Comunicar significa transmitir informação, dar conhecimento de, fazer saber. Então nós vamos ver que no amor, me parece que é uma questão de desenvolvimento próprio, das minhas potencialidades. E nós vamos ver mais exemplos adiante que a sabedoria e o conhecimento, ele já existe, nós só o descobrimos, ou seja, nós o percebemos e captamos, né? E eles são nos transmitidos como um reflexo daqueles que estão à nossa frente, né? E os vanguardeiros, né, como a gente já falou, são aqueles espíritos que já adquiriram esse conhecimento e já progrediram. Então, nós podemos traduzir esta frase em duas partes. Primeira parte do amor, né? Então, o amor, ele é o quê? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que está tudo bem, né, agora. Tudo bem? Então, o amor é serviço ao semelhante. E ele nos ilumina por dentro e faz com que nós emitamos virtudes. Enquanto a sabedoria, ela recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso. E isso faz com que nós sejamos impelidos para o alto, né? Essa aquisição da sabedoria, ela começa com a instrução, que é o título da lição. Mas ela se faz pela comunicação e pelos reflexos das grandezas que já existem, dos conhecimentos que já existem, né? E aí, uma vez nós tendo adquirido esse conhecimento, nós vamos também passar adiante para outras pessoas. E impelir
é a última palavra aqui desse contexto todo, né? Impelir significa mandar para frente, impulsionar adiante, né? Então, nos dá a impressão que aqueles espíritos que estão à nossa frente, eles nos empurram, eles nos impulsionam. E pela lei de solidariedade, que a gente falou bastante sobre a cooperação, que foi o último estudo nosso, ele comentava justamente isso, que quem está adiante ajuda a impulsionar os que estão atrás, e nós temos o nosso compromisso com os que estão atrás de nós. E também no espelho da vida, essa questão de sabedoria e amor, conhecimento e sentimento, que são as asas que o Espiritismo traz, também já aparecia. Porque nesse estudo nós vimos que esses dois pontos já foram levantados por Emmanuel, quando ele diz que o cérebro é o foco das ondulações e o coração é a face da mente. Então, a mente, ela é composta pelo cérebro, que são a energia que ela emite, mas a aparência da mente, quem dá é o coração, né? Então, já mostrando aqui a sabedoria, né, e o pensamento, e o sentimento de amor. Então, pela mente, pelos pensamentos, nós temos como influenciamos o mundo. E pelo coração, nós temos como nós somos apresentados ao mundo. E aí ele deságua nessas duas frases que eu achei muito bonitas. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados, né? Então, repetindo, o amor, que é serviço, nos ilumina e nos faz com que imitamos virtudes. E com isso nós criamos um potencial de transformar a nós mesmos e ao próximo. E a sabedoria, que recolhe a influência do progresso e nos impele para o alto, ela reflete nosso potencial de transformar a nós e ao próximo, né? Então, valorizamos-nos para a vida através do amor, e somos pela vida valorizados a partir da sabedoria, e essas são as duas asas que nos levam a Deus, que nos fazem progredir. E aí Emmanuel continua dizendo que daí que vem o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade, né? Então nós temos que ter o desenvolvimento dessas duas faculdades, dessas duas potencialidades do espírito, né? E é interessante que, para buscar entender isso, eu também procurei no Livro dos Espíritos e me chamou a atenção quando Kardec tentou descrever os atributos da divindade. Nós somos ainda espíritos da terceira ordem, né, pessoal? Somos ainda na base da evolução. E uma coisa que caracteriza os espíritos da terceira ordem é não compreendem a Deus. Os espíritos da segunda ordem, já são os espíritos bons, sábios, esses compreendem a Deus. E os espíritos da primeira ordem, eles vivem, como diz Emmanuel, numa comunhão indescritível com Deus. É difícil da gente entender. Então, Allan Kardec, para que a gente tivesse algumas ideias do que Deus deveria ser ou não poderia deixar de ser, nos trouxe seus atributos. E um deles é Deus ser soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade, né? Então, a inteligência é um aspecto da sabedoria. E a bondade é uma característica do amor. E nós a identificamos nos próprios atributos da divindade. E como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é um caminho normal que nós desenvolvamos essas duas potencialidades. E aí Emmanuel nos diz que a bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então vejam que quando nós amamos, mas não temos sabedoria, né, por ser ignorante, temos bondade, mas ignorância, né? A gente não deixa, a imagem é essa, você tem a água, então você não morre, mas também você não sabe para onde ir. Para buscar um outro exemplo disso,
eu me lembrei, no capítulo 15 do livro Nosso Lar, de André Luiz, né, pelo Francisco Cândido Xavier, o capítulo 15 traz a visita materna, que é quando a primeira vez André Luiz recebe a visita da mãe dele, né? E então Lísias, né, fala, adivinha quem chegou? E ele fala, minha mãe, e fica muito emocionado. E aí André Luiz passa a fazer uma série de reclamações e dizer de quanto ele sofria, da saudade que ele tinha dos familiares que ficaram na terra, das dificuldades que ele tinha para se adaptar, que o serviço era difícil, né, que ele estava com muita dificuldade, que ele não sabia que era assim morrer. E ele começa a reclamar de uma série de coisas, né? E a mãe dele diz o que para ele? Na posição de mãe terrestre, isso são palavras da mãe de André Luiz, nem sempre consegui orientar-te como devia. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Então a mãe dele busca agora, né, se reajustar também por não entender a importância da instrução, da sabedoria e ter mais o amor quando ela estava na terra. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Então vejo que isso para nós, pessoal, é muito interessante. Nós temos dificuldade de entender as lições corretivas. Seja de Deus, por exemplo, veio agora o vírus. As pessoas se revoltam. Quando a gente passa por sofrimentos, a gente não vê naquilo o potencial de crescimento e transformação. A gente vê só o lado negativo e se revolta. E muitas, aqui neste exemplo, da importância do equilíbrio da bondade e da razão, são muitos pais que hoje na Terra têm problemas de educar os filhos por darem demais, cobrarem menos, não ensinarem autossuficiência, não ensinarem valores éticos, né? Ter dificuldade de falar não. E ela continua, nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram. Então veja, o sofrimento não vale em si próprio. Não é o fato de eu estar triste, sofrendo e cheio de doenças, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão de nossos mais puros sentimentos. Então aqui, eu usei este exemplo para mostrar que a evolução do espírito depende dessa aquisição desses dois aspectos. Só a bondade é como o poço que dá água e não indica o caminho, né? Foi uma imagem muito boa que Emmanuel deu e se encaixa nessa lição aqui. Por outro lado, se pensarmos somente na asa da inteligência, a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. E nós temos essa dificuldade. Então, quem esteve no domingo com o estudo do Arthur, ele falava da dificuldade da gente fazer a caridade verdadeira. Por quê? Se nós também formos muito frio àquele que nos busca, formos esse poste, falar, olha, você tem que procurar se tratar, você tem que estudar, sair dessa, para não precisar pedir esmola mais, quer dizer, você é um poste, você sabe o caminho, mas se você não der água, ele sucumbe de sede. Então esse é um equilíbrio que nós vamos aprendendo com a nossa própria evolução, né? Então nós temos necessidade, diz Emmanuel, por tudo isso que ele falou, da instrução e do amor. E isso também me remete lá ao Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que estamos estudando no domingo, que é a lei de justiça, amor e caridade. É muito interessante, porque Kardec, na sua sabedoria, juntou tudo isso, né? Então, justiça é um atributo da sabedoria, e amor e caridade são consequências do amor. Então, a verdadeira justiça, o verdadeiro amor e a verdadeira caridade andam juntos, como as duas asas, a asa da bondade e a asa do conhecimento, andam juntas, para que haja um equilíbrio nas forças do espírito,
né? Para que ele não, amando apenas sem rumo, ou não sendo excessivamente intelectualizado e ligado ao conhecimento e sem amor, a gente não consiga ter um equilíbrio na nossa vida. Então ele repete sempre, né, pessoal, o Emmanuel, estudar e servir são as rotas inevitáveis da obra da elevação. Estudar é instrução, servir é a manifestação do amor, né? Então servir é a manifestação do amor, como ele já disse. Isso para nós é muito, muito importante. E aí quando a gente pensa nesse servir, eu também fui lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E quem fala é o Espírito da Verdade. Talvez seja Jesus, né, pessoal? Uma das interpretações é que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. E essa mensagem, eu acho que é uma das mais bonitas para mim do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala o seguinte, só um trecho isso. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o suplicam. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Os negritos são meus, convido vocês a lerem o integral, aqui é só uma parte, né? Mas Jesus o Espírito da Verdade nos conclamou aqui o devotamento e a abnegação. E os classifica como uma prece. Vejam, a prece também não é um ato apenas de eu ficar parado, meditando e dizendo palavras ou pensamentos. Quando eu atuo de uma forma correta e ligada ao bem, é um tipo de prece, né? E mais importante é que ele diz, a sabedoria reside nestas duas palavras. Então vejam que não há sabedoria sem servir. Não adianta estudar sem ter o amor, estudar e servir. Sabedoria reside nas palavras devotamento e abnegação, né? Veja que curioso. Devotamento, pessoal, é a ação ou efeito de devotar-se, dedicação, grande empenho, o que é o próximo, no caso aqui, né? E a abnegação é a ação de desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Então, eu sou abnegado a uma causa, a uma pessoa ou a um princípio na medida em que eu venço o meu egoísmo, me desprendo de mim mesmo e vou em direção àquela pessoa ou àquela causa. Então, ser abnegado e devotado são a base segundo o Espírito da Verdade, de toda a sabedoria humana, né? A mensagem tem vários parágrafos, eu só trouxe os principais. E aí ele diz assim, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Veja que incrível, né, pessoal? Então nós temos deveres que são impostos a nós para a vivência do sentimento de humildade, né, e de caridade. E estes sentimentos, eles são vivenciados quando nós temos a abnegação e nós temos a dedicação. É bem bonita essa mensagem aqui do Evangelho, tá? E aí agora, até esse momento da mensagem, da lição, Emmanuel trabalha com o equilíbrio. Vocês vejam que ele sempre falou, ao mesmo tempo, da instrução e do amor, da bondade, do estudo. E agora ele entra mais na temática do que ele selecionou para agora, que é a instrução. E ele diz coisas muito interessantes. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros. Então, algumas palavras aqui, né? Primeiro, herança mental.
Então, herança é a ação de herdar, de adquirir por sucessão. E buril. Buril é uma ferramenta de aço, de ponta cortante, que é usada para fazer estátuas de madeira, de pedra, né? Então, buril é usado para fazer a arte, né, de uma estátua. Então, a gente percebe aqui nessa parte, pessoal, que a cultura intelectual e o conhecimento, além deles ter esse aspecto de se expandir gradualmente, ele vem na forma de herança. A gente recebe as coisas, né? E uma civilização influi a outra por herança mental. É como que se os conhecimentos, as ideias, elas existissem num local próprio. E nós vamos ver mais adiante que esse local se chama fluido cósmico universal, né? E aí, seja na arte, né, em suas determinadas formas, há uma reciprocidade, uma interligação entre as pessoas no seu desenvolvimento, né? E por intermédio da repercussão, então, que é a influência de um no outro, né? Repercussão é a consequência ou resultado produzido por. Então, o que um fez acaba refletindo e resultando no outro, né? E aí eu trouxe, para a gente entender isso, é muito bonito a forma poética que é trazida por Augusto dos Anjos, em Parnaso de Além-Túmulo. Para quem não conhece, pessoal, esse é o primeiro livro impresso do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele é um livro de 1932, na sua primeira edição. E veja que poesia linda que traz essa questão do conhecimento para a gente, né? Então, matéria cósmica, glória à matéria cósmica, energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Então, portentoso é maravilhoso, prodigioso, miraculoso. Então, nesse primeiro, é difícil explicar uma poesia, né? Porque ela é a melhor forma de dizer aquilo, mas só para a gente trabalhar, porque é um pouco complexa, ele fala que o fluido cósmico universal ou matéria cósmica é a energia potencial da vida e dos elementos, que dá tudo, dá a matéria, a força, a energia, né? E ela é a base dos movimentos do planeta, do universo, e é onde tudo começa e acaba, porque ela é o início e uma vez desagregando tudo aquilo, volta ao estado original, que é a matéria cósmica. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos, né? Então, teleologia é razão ou explicação de alguma coisa em função de sua finalidade, propósito ou objetivo. Eu coloquei entre aspas aqui uma doutrina de finalidades, ou seja, a teleologia é quando se explica as coisas com base na sua finalidade, no seu porquê. Então, a matéria cósmica aqui, segundo o Augusto dos Anjos, ela é a organização dos argumentos, dos pensamentos, das falas, né, dos pensamentos, né? E ela elucida, ou ela mostra toda a razão e sua finalidade em si própria, né? E dentro dela nasce todos os conhecimentos, ela é a fonte máter dos conhecimentos. Então, o conhecimento, por isso que ele é reflexo, ele vem para nós, né? Depois ele diz que é do mundo o od ignoto, o éter divino, que é simples, éter divino é simplesmente um sinônimo aqui, onde Deus grava a história do destino. Então está gravado o passado, o presente e o futuro. O destino está gravado, então, ou seja, o que virá já está, né? E dos seus feitos de amor, no amor inverso. Então, od ignoto, od é a força ou poder natural, ignoto é desconhecido. Então, Augusto dos Anjos coloca que essa matéria cósmica, o éter divino, ele é a força natural desconhecida, que as pessoas não sabem. E é ele apresenta ele como essa força que dá origem à vida e aos mundos, né? E lá está gravado, então, a história do destino, né? E os feitos de Deus de amor e no amor imersos. E
livro onde o Criador inimitável grava, com o pensamento alma insondável, seus poemas de seres e universos. Veja que coisa incrível, né? Então, ele compara os seres vivos, os universos, as galáxias, como poemas que Deus fez e deixou gravado, todos eles, na matéria cósmica. Como esses são conceitos espíritas um pouco mais aprofundados, eu me permiti trazer aqui para a nossa reflexão um seguinte esquema. Então, nós temos, segundo a gente acredita na doutrina espírita, 3 coisas. Deus, que é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, que criou o espírito e a matéria. Então, o espírito, matéria e Deus são os 3 elementos básicos do universo, né? E o espírito seria uma individualização do princípio inteligente, não material. E a matéria, toda ela, é uma transformação do fluido cósmico universal, né? E essa transformação, ela ocorre sob a ação do espírito, sempre sob a ação da mente do espírito, né? Os co-criadores universais são espíritos crísticos que criam os mundos, e nós mesmos modificamos o fluido cósmico universal na medida da potencialidade do nosso pensamento, né? Um tipo de matéria especial que nós temos aqui é o princípio vital, que dá vida aos seres vivos, e a vida orgânica dá pela união de espírito, matéria e princípio vital. E ainda em relação ao espírito, ele é envolto por uma matéria, que é o perispírito, por isso que eu fiz rachuriado da mesma forma que o fluido cósmico universal. Enquanto preso aos ciclos das reencarnações sucessivas, né, nós estamos envolvidos pelo perispírito que vem do fluido de cada planeta, né? E esse perispírito é necessário à ação do espírito sobre a matéria, né? Mas nós temos um outro elemento que não é material também, que nos constitui, que são nossas ideias, pensamentos, memórias, conhecimentos. Então, todos esses atributos, né, a gente vai aprendendo, a gente adquire memória, a gente adquire lembranças, nada disso é matéria. E onde que está isso, né? Então, eu aprendo, eu tenho a memória do que eu fiz, né? E aquilo vai agregando quem nós somos. E tudo isso está registrado aonde? No fluido cósmico universal, na nossa subconsciência. E aí, voltando à poesia do Augusto dos Anjos, eu vou me permitir colocar ela para vocês musicada. Aí vocês podem, enquanto a pessoa canta, sentir essa poesia com os seus sentidos, né? Não só com essa minha explicação aí mais simplória que eu dei, que foi o que eu consegui captar. A matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. Ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor, no amor imersos. Livro onde o Criador
invisível grava com pensamento, almo insondável, seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. Ele iria repetir, mas vamos continuar. Vejam que como Augusto dos Anjos captou isso de uma forma tão incrível, né? Tão bonita. Então, nessa primeira parte da poesia, nós temos sobre a forma, a força. Nessa segunda estrofe, sobre as ideias, os conhecimentos. E, ao final, ele comenta que tudo está gravado, né? São os poemas de seres e universos, né? Que Deus registra na matéria cósmica. E aí, continuando essa argumentação do Emmanuel, ele diz que a escola é um centro de indução espiritual. Muito interessante isso, né? Onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. E o próprio livro é um imã de forças atrativas, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, na opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo, né, emoções e concepções, e por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Então, ele comenta que a questão do desenvolvimento intelectual, como eu já havia dito de início, é mais uma questão de indução e de reflexo, né? E é muito bonito ele colocar o livro como um imã de forças atrativas, né? E sempre de emoções e concepções, emoções, amor, sentimentos, concepções, sabedoria e intelecto, né? E esse livro seria um dínamo de energia criadora, né? Como é o nosso próprio cérebro, e a partir dele a gente recebe por serviço de telementação. Olha que interessante, é exercício ou operação mental à distância. Então não há distância para o pensamento do espírito que ele imediatamente ele passa pelo toda a distância do fluido cósmico universal, né? E para ele não há distância, ele está onde ele está pensando, e isso vem bem dentro de tudo que a poesia do Augusto dos Anjos falava, né? Então, a imensas distâncias nós incorporamos a ideia desses espíritos que vieram antes de nós, né? Então, Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que ele foi portador. Retrata-se Jesus no livro dos apóstolos, que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Então, o Evangelho seria um espelho que retrata os pensamentos de Jesus, né? E muito bonito isso também. E no primeiro capítulo do Pensamento e Vida, Emmanuel já havia dito isso. Reflete-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, tudo em termos de pensamento, conhecimento, ideias, é reflexo. E esse primeiro capítulo se chamava O Espelho da Vida. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes, né? E eu achei interessante, para ilustrar isso, no capítulo dos Penas e Gozos, é o livro 4, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, a pergunta 964.
Ele pergunta assim, a pergunta tem mais uma parte, essa é só uma parte da pergunta. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Então, essa é uma pergunta bem importante, né, gente? O pessoal às vezes acha isso, acha que Deus está nos vigiando, né? Não, Deus, se eu não fizer isso, Deus vai perceber, aí vai me dar um castigo, né? Aí a resposta é muito bonita. Ele fala, Deus tem suas leis. E aí ele explica que, na realidade, as leis são feitas para o equilíbrio, e quando a gente não cumpre uma dessas leis, vem consequências. Então não há Deus nos vigiando como uma pessoa que está de olho na gente. E na explicação, Kardec é brilhante, e ele dá esse exemplo que eu pensei, é uma explicação longa. Ele compara Deus a um pai que dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe o campo para cultivar e lhe diz, eis a regra, as regras, como fazer. Siga essas regras. E eis os instrumentos para que você possa tornar o terreno fértil e assegurar tua existência. Dê-te a instrução para compreenderes as regras. Se o seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Disso isso, deixa-o agir à vontade. Então Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha o que fazer dentro das suas leis. Mas o nosso esforço deve ser de compreender essas leis para podermos agir dentro delas e com isso não errarmos, né? E termos sabedoria. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para as nossas ideias e exemplo, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, ainda disse isso na primeira estudo também de Aristóteles. Pensar é uma ação divina. Então, para Aristóteles, a gente pensava, pensando, estamos colhendo uma ação de Deus. E pensar cria condições atrativas de pensamentos idênticos. Então, quando eu penso no bem, eu atraio pensamentos bons. Quando eu penso no mal, eu atraio pensamentos maus. Essa é a ideia do reflexo, né? Então, nós temos o dever de estudar, de nos instruir, que é o título da mensagem, e escolher o melhor para nossas ideias e exemplos. Então, não é só uma coisa no mundo teórico. Exemplos que reflitam as ideais e os exemplos dos paladinos da luz, dos espíritos que vieram nos apontar o caminho, né? Então, ainda no capítulo 2, que chamava o Espelho da Vida, acho que não é Espelho da Vida, vocês me desculpem, está errado aqui. No capítulo 2, Emmanuel dizia que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O título é Vontade. Então, vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E eu havia nesse mesmo dia trazido essa reflexão de Santo Agostinho. Quando a vontade está totalmente submissa à verdade, ela é, então, plenamente livre. Veja que a liberdade está na submissão à verdade, né? E essa é uma lição que, como nós somos, às vezes, espíritos rebeldes, não é fácil da gente aprender, né? Mas as palavras importantes nessa frase são estudar sempre, escolher. Escolher depende de vontade. Se eu não tiver vontade, disciplina, força, virtuosidade para escolher o certo. E aí são ideias e exemplos, porque não adianta ficar só no mundo teórico, eu tenho que partir para a prática, que reflitam os paladinos da luz, né? E finalizando, essa era a última frase do Emmanuel, com uma frase do Sócrates, que ele diz o seguinte, não é uma frase, desculpa, isso aqui é um conceito que eu peguei estudando Sócrates. Para Sócrates, a finalidade do homem é a virtude, que ele chamava de areté, o que tem relação com ser útil. Então, virtude, felicidade e finalidade tem a ver com ser útil. Então, eu não posso ser feliz e equilibrado se eu não sou útil a alguém, ao próximo, à sociedade. O ser humano que conhece a si mesmo torna-se virtuoso, realiza sua própria beleza, né? Então, ele associava também
a evolução, a perfeição ao belo, né? Como a beleza fosse um dos objetivos nossos. E a virtuosidade e a beleza, ela vem do conhece-te a ti mesmo, que para Sócrates era muito importante. E com isso, Sócrates inventou a filosofia moral, que antes dele não tinha. E para ele, filosofia não é apenas a faculdade de pensar, mas a faculdade de viver. Sendo o ser humano gregário, sua felicidade passa a ser útil para que outras pessoas sejam felizes, né? Então, o amor, segundo Emmanuel, é serviço ao próximo. Então, eu não posso me considerar amando alguém se eu não vou até ele, se eu não o atendo. Isso se faz com serviço, sendo útil. E a gente vê que essa questão do conhecimento e das verdades, elas estão no universo, porque Deus criou o universo assim. E eu trabalho na faculdade, por exemplo, às vezes a gente tem muita inocência de achar que a gente descobre as coisas, inventa as coisas, como eu sou criativo. Na verdade, tudo já tem. Se a gente vê o que Sócrates falava, o que Emmanuel fala agora, o que Aristóteles falava, em outras culturas, né, como na China, o conhecimento ele é um só. A gente acessa ele na medida em que a gente se esforça, se dedica, abre o coração. Por quê? A imagem que Emmanuel fez da outra, no capítulo 1 também era essa, muito bonita. Era como, nós somos como uma pedra bruta, um diamante que tem que ser lapidado. E uma vez que a gente lapida esse diamante, tira as impurezas, ele reflete. Então, ele não é que eu produzo o conhecimento por minha conta, mas eu consigo refletir a verdade em mim mesmo, né? E isso tudo é muito filosófico, né, pessoal? Mas sustenta muito a questão das asas do amor e da sabedoria. E isso é uma bandeira muito forte no Espiritismo. Mas vamos terminar hoje com um pouquinho de pão nosso, que é uma coisa mais evangélica, mais para o nosso coração, do que só para o nosso pensamento. Então vejam que na lição 138 chama Vejamos Isso. Porque o Cristo me enviou, isso é Paulo aos Coríntios, Cristo me enviou não para batizar, né, porque ele não estava lá batizando as pessoas com água, mas para evangelizar, ou seja, para trazer a elas o evangelho, mas não em sabedoria de palavras, palavrório. Eu falo do evangelho, eu sei de cor, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Veja que palavras, se ele ficar só em palavras, a cruz do Cristo seria vã. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nós não possam compreender no imediatismo da luta. Então, a gente, pelas nossas vaidades, há uma tendência a muitos religiosos de gostarem da palavra e de disputas, né, e de raciocínio, onde ele, conforme ele diz aí, busca esmagar os pontos de vista de quem não pensa como nós no imediatismo, ou seja, uma coisa agora, me interessa o agora, né? No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas, das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Então vejam que a gente começa a dar certo, né? Fala uma coisa, dá certo, a pessoa vai se envaidecendo, né? Então, a pequena coisa que ele fez, ele já se sente vaidoso e vai atrás, e aí a pessoa pode entrar nesse erro, né? Porque nós estamos falando da instrução, por isso que eu trouxe essa mensagem. Nesse erro de achar que a gente tem que saber tudo, conhecer tudo, né? Veja que ele diz, pesquisar as letras humanas das divinas escrituras. Porque aquelas letras humanas não contêm o conhecimento das divinas escrituras. Ele tem o que foi captado e foi possível colocar naquele alfabeto, naquele tipo de letra, com aquela limitação cultural daquela língua, né? Então,
Então, isso seria uma instrução egoística, sem sabedoria e sem amor. Para onde isso vai nos levar? Né? Não vai nos levar muito longe. Aí ele exemplifica. Se católicos romanos insistimos pela observância dos nossos amigos, a frequência à missa e os sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. Se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível, ou seja, as tarefas materiais das diferentes religiões. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Então, algumas de suas características são louváveis. O quê? Talvez, esse é o meu ponto de vista, agregar informações para uso futuro. Porque no momento ele não está usando aquilo, ele sabe o que é o amor, mas ele não usa, então para ele não tem benefício nenhum. Nada de bom para o momento, mas quem sabe, né, ele conhecendo, vai favorecer que ele, ao final, reflita verdadeiramente a sabedoria divina. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a sua própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Então veja que, conhecendo Jesus, ele nos manda evangelizar os irmãos com a própria vida. É isso que Paulo quis dizer aos Coríntios. Ele não veio batizar, que é uma atitude formal com a água. Ele veio evangelizar, trazer o evangelho. Mas ele não veio evangelizar com palavra, mas sim com ações. Paulo sendo o evangelho, né? E o que a gente precisa, então, é ser o trabalho e o amor que iluminam a vida, né? E eu falo isso, pessoal, eu sei que vocês sabem que eu não faço nada disso. Então a gente fala, né? Poxa, o cara está falando aí, né? Na verdade, eu estou lendo Emmanuel aqui, certo? Então, apesar de eu ter certeza que vocês saberem exatamente que eu não sou nada disso, eu quero ser, pessoal. Então, eu estou buscando, sinceramente, entender essas palavras, dividir esse estudo com vocês, para que no futuro eu espelhe realmente todos esses espíritos que nos precederam em sabedoria e amor. Já que no momento eu estou apenas instruindo, tentando entender como tudo isso processa, tá? Desculpe, passou aí um minutinho, eu volto aqui a